Eu quero iniciar essa fala com uma frase de Angela Davis. Eu não aceito mais as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. A primeira vez que eu ouvi essa frase, ela caiu tão bem e eu me identifiquei tanto. Mas antes de explicar o porquê, é importante eu me apresentar. Eu me chamo Lisiane Lemos, tenho 31 anos e sou uma executiva de tecnologia. Uma advogada que descobriu nesse mercado o seu lugar. Eu tenho uma carreira em algumas multinacionais, mas também uma trajetória voltada à diversidade e inclusão. Porque assim como as pessoas negras nessa sociedade, o racismo apareceu muito cedo na minha trajetória. E eu desenvolvi uma jornada acadêmica pensando em erradicar situações raciais, até que eu me descobri vendedora. Quando eu entrei na Microsoft no Brasil e encontrei o primeiro líder negro na minha frente, eu me senti motivada a criar um grupo de funcionários negros no Brasil. E foi assim que eu me tornei fundadora do Black Set Microsoft. 2 anos depois, eu pensei que o meu impacto estava um pouco pequeno. E eu tenho uma tendência a achar um problema para chamar de meu. E foi assim que, junto com outros 4 profissionais, eu me tornei cofundadora da Rede de Profissionais Negros. Hoje, o maior coletivo focado no mundo corporativo de profissionais negros. Mas não feliz ainda, eu vi que a situação de mulheres negras como eu no mercado corporativo era um pouco diferente. E a convite da Luísa Trajano, eu fui para Mulheres do Brasil coliderar o grupo de igualdade racial durante 2 anos. Sempre focado no aumento de líderes negras no mercado corporativo. Por causa dessa trajetória, eu fui reconhecida pela Forbes em 2017 como uma das jovens que causa diferença no Brasil, como uma das pessoas negras mais influentes no mundo pelo MIPED. Mas isso ainda não era suficiente. E confesso para vocês que no início da pandemia eu estava um pouco cansada e resolvi estudar. Entretanto, no Brasil, o racismo nunca descansa. E assim como o episódio de Beto, do menino Miguel e de George Floyd nos Estados Unidos, eu senti um chamado. Mas, como eu sou uma professora de dados, vamos trazer algumas informações para basear essa conversa e eu te contar o que eu fiz. De acordo com o Instituto Locomotiva, numa pesquisa que foi realizada, a população negra produz 1,9 trilhões de reais. O que nos levaria a ser, se fôssemos um país, a sermos uma das 20 maiores potências do mundo. Entretanto, trabalhadores não negros ganham 76% a mais do que um trabalhador negro. E enquanto uma mulher negra como eu, com ensino superior, recebe R$3.000, um homem branco recebe R$7.000. Depois, ainda assim, com todas essas questões raciais, a consultoria McKinsey, num estudo que chama Diversity Wins, trouxe que empresas que influenciam em diversidade racial têm uma chance 35 maior de ter lucratividade. Porque diversidade é sobre isso. É sobre causar inovação e ter impacto no mercado financeiro. Mas aí, se a gente vai pensar no mercado corporativo e para funcionários negros, 72% dos profissionais negros acreditam que não têm a mesma oportunidade de profissionais não negros. E 60% dos profissionais não negros reconhecem isso. 9 em cada 10 profissionais de RH afirmam que o processo de ascensão entre negros e não negros não é igual nas empresas. E só 1 em cada 3 profissionais de RH afirma que a empresa desenvolve ações reais que aumentem a diversidade no mercado corporativo. Ainda assim, 51% dos profissionais negros entendem que quando você tem uma ação de diversidade dentro da sua empresa, ela se torna mais atrativa. Mas aí, seguimos nos dados. Qual é o retrato que a gente tem hoje? A última vez que alguém teve coragem de tocar nesse assunto foi em 2016, quando o Instituto Ethos fez uma pesquisa nas 500 maiores empresas do país. E se você olhar da base para o topo, trainees como eu e estagiários têm uma média de 50-50. Ou seja, nós estamos conseguindo entrar. E programas como o da Bayer e do Magazine Luiza fazem realmente a diferença. Mas o problema é na hora da ascensão. 34% dos funcionários dessas 500 maiores são negros. E eles normalmente estão na base. Menos de 10% estão em cargos de liderança. E a diferença de remuneração entre um profissional negro e um homem branco chega nesse 59% que eu falei para vocês. E só 0,4% de mulheres negras estão em um cargo executivo.
Ou seja, eu sou meio que um milagre no mundo corporativo de ter conseguido ascender tão rápido. E aí realmente veio o meu questionamento. De acordo com essa mesma pesquisa, hoje não existe nenhum conselheiro de administração preto nesse país. E quando eu falo preto é sobre fenótipo. São sobre pessoas como eu. E eu gosto muito de uma frase que fala: a gente só sonha com o que a gente vê. Se eu não vejo ninguém igual a mim no topo, como que eu posso sonhar com esse lugar? Se eu não vejo ninguém igual a mim num cargo gerencial, como que eu posso sonhar que esse lugar pode ser meu? Quando eu entro num evento de diversidade com 500 pessoas e eu sou a única mulher negra, por que eu vou me submeter a essa pressão? Mas mais do que isso, eu falo que, além de uma pessoa que causa problemas, eu gosto de resolvê-los. E foi assim que, como Angela Davis, eu comecei a mudar as coisas que eu não podia aceitar. Numa noite, no meio da quarentena, depois de ter voltado para Pelotas, que, caso vocês não saibam, foi a última cidade no país a abolir a escravidão, eu pensei, o que eu posso fazer? E eu realmente não sei. Eu fui para o LinkedIn e pensei, quem está afim de ser conselheiro? Literalmente assim. Em 48 horas, eu descobri 10 C-level ou sócios no mundo corporativo, profissionais negros, uma vice-presidente, 4 diretores, 10 gerentes sêniores e 23 outros níveis que eu não tinha visto nos últimos 7 anos. E eu me perguntei, se eu achei tão fácil, como é que as outras companhias não acham? E mais do que isso, no meio dos comentários, milhares de aliados apareceram. Porque a questão de inclusão de pessoas negras no mundo corporativo não é um problema meu, que sou uma pessoa negra, eu já tenho problema demais. É um problema de pessoas que se preocupam com pessoas. No meio desse caminho, eu encontrei 8 mulheres. Ana Beatriz, Ana Paula, Elisângela, Graciema, Leila, Jandaraci, Mariene e Patrícia. Mulheres negras e não negras que disseram: eu quero mudar essa realidade. Eu quero tornar os conselhos de administração, que tem menos de 6% de mulheres e uma média salarial de 50 mil reais, diferente, mais negro. E assim nasceu o Conselheira 101. A gente falou, não é um workshop, não é uma certificação, não é nada do que vocês imaginam. É uma série de conversas organizadas que tem por objetivo ampliar o conhecimento dessas lideranças negras em temas relacionados ao papel de conselho de administração. Responsabilidades, formação, networking, desafios. O que é governança corporativa? Você deve estar me perguntando por que isso influencia. Porque em toda companhia de capital aberto nesse país, a gente tem a obrigação de ter um conselho de administração. E é ali que a mágica acontece. E divido com vocês que antes da quarentena eu não sabia se conselho de administração era de comer ou de passar no cabelo. Mas eu queria influenciar onde eu nunca tive, porque a gente só sonha com o que a gente vê. Com o apoio da KPMG, da WCD Foundation e dessas 8 mulheres, na primeira reunião eu vi 15 mulheres negras com mais de 15 anos de carreira chorando, porque elas nunca tinham se encontrado, porque elas nunca tinham se visto, porque elas tinham sofrido toda essa trajetória sozinhas. E eu entendi que não é sobre o impacto no negócio, é sobre quantas pessoas eu estou inspirando, quantas vidas eu estou mudando, quantas famílias eu estou impactando. Porque aquelas 15 mulheres que estavam naquela noite influenciam no ecossistema que eu não tenho noção. E eu vou poder transformar gerações e gerações. Até de algumas que não se reconheciam negras até o momento que eu liguei e disse, olha, eu acho que você é negra. Eu não imaginava que eu teria um impacto tão grande na vida das outras pessoas e que depois desses 3 meses, com encontros todas as terças-feiras, eu receberia convites para comitês, para conselhos, eu teria uma nova CTO promovida, eu teria uma nova gerente regional e eu pudesse celebrar essas vitórias. Mas mais do que isso, eu pude mudar um sistema que não acredita em nós, que nos oprime, e que acha que talvez só com ações básicas de educação a gente possa mudar. Mas é muito maior do que isso. E aí você me pergunta, tá, mas e se continuar do jeito que está com as minhas ações e tudo bem? A gente vai demorar 150 anos
para conseguir ter uma proporção racial e ter um presidente negro. E mais do que isso, você deve estar lembrando de uns nomes chaves, inclusive o meu, não é sobre isso. É sobre trazer todo mundo para o topo. E para fechar, acho que eu queria dividir algumas dicas com você. Porque, como eu falei, a questão racial é um problema de pessoas que se preocupam com pessoas. O primeiro ponto é: leia, procure no Google. Eu não sou só Wikipreta. Eu não sei tudo. Eu sou uma especialista em tecnologia, não uma especialista em diversidade racial. Eu não vou poder te dizer se você pode usar turbante, se Black Friday é correto. Procura. Eu acho que submeter essas pessoas que já estão no ambiente opressor, onde elas são as únicas, onde eu demorei 3 anos para fazer a transição do meu cabelo, já é agressão suficiente. Então, você fazer o seu trabalho, comprar o livro da Djamila, um pequeno manual antirracista, um livro de empreendedorismo da Monique, já me ajuda. Não me submeta a mais do que a sociedade já faz. O segundo que eu quero te provocar é tirar 5 minutos da tua vida, abrir a timeline do Instagram e descobrir quantos amigos negros você tem. Abre o LinkedIn e vê quantas conexões negras você tem. Quantos chefes negros você teve, quantos mentorados negros você teve. E a resposta vai ser, talvez nenhum. Eu, particularmente, não tive nenhum na minha vida toda corporativa. E a partir desse momento, você vê que você não entende a história das pessoas. Porque você não convive com elas, apesar de dizer que é um super aliado. Mas ela não está no dia a dia te falando do quanto é difícil ela estar naquele espaço. O quanto segurança seguiu ela. Ou cada vez que ela entrou num avião e a aeromoça falou em outra língua, porque não consegue conceber que uma pessoa negra pode estar naquele espaço. O terceiro é muito mais um pedido. Se você é um líder numa empresa, fortaleça o grupo de afinidade. Foi num grupo de afinidade que eu pude me encorajar para fazer essa transição, foi num grupo de afinidade que eu pude criar esses projetos, foi num grupo de afinidade que eu desenvolvi a minha carreira, foi num grupo de afinidade que eu fiz inúmeras denúncias, foi num grupo de afinidade que eu pude descobrir todo o meu potencial. E antes que você fale que é um grande apoiador, apoio verdadeiro é apoio financeiro. A gente precisa de dinheiro. Não é sobre só pedir, Lisiane, venha me fazer um favor, uma palestra. Esses caras precisam de dinheiro para sobreviver. E mais do que dinheiro, tempo. Quantos dos líderes dos grupos de afinidade não tiveram pessoas dizendo, você faz o seu trabalho de diversidade mais do que o seu core job? E eu já tive esse feedback, então eu posso falar com propriedade. Fortaleça esses grupos. Esteja nas reuniões. Ouça as pessoas, entenda que você é um ouvinte e veja como você pode ajudar a partir do seu lugar de privilégio. O quarto, recomende pessoas negras para falar do que elas sabem. Lembra que eu falei que eu não sou Wikipreta de ninguém? Eu sou uma especialista em tecnologia. O que eu gosto é de falar de inovação, transformação digital, governança corporativa. Não adianta só lembrar das pessoas negras no 20 de novembro, no Dia da Diversidade, em março, e esquecer dela o ano inteiro. O que a gente precisa, nessas 15 mulheres, 17 que a gente falou, é que elas venham falar de finanças, que elas venham falar de empreendedorismo, que elas venham falar de inteligência artificial, de gestão de riscos, de economia. É sobre isso. É sobre empoderar essas pessoas para que elas falem do que elas se dedicaram a vida inteira. E por último, e não mais importante, indique e contrate pessoas negras para cargos de liderança. Quando eu enxergar uma pessoa no topo, eu vou começar a sonhar com isso. Quando eu estiver na sala que as decisões são tomadas, eu vou poder falar de forma crítica e dizer, vocês estão trazendo todo mundo igual? Todo mundo vem da mesma universidade. Ou trazer as minhas indicações. Eu brinco, eu preciso de 5 minutos, meu WhatsApp, e eu arranjo alguém para esse cargo. Mas o esforço tem que acontecer do lado das pessoas. Você vai ter que contratar uma consultoria, porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar onde você quer chegar. Você vai ter que se aliar com outras comunidades e não é sobre baixar a barra. É sobre procurar em lugares diferentes. Porque o que me preocupa no final não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons, como diria Martin Luther King. Muito obrigada.